Olá pessoal, eu sou o Caco e vou ver mais um problema para vocês. Os gráficos representam as taxas de fotossíntese e de respiração de uma planta, cada uma em função da intensidade luminosa. Observe o gráfico e responda: o que aconteceu com a taxa de respiração durante o processo? Então aqui está a respiração, o gráfico aqui é a taxa dos processos e aqui é a intensidade luminosa. O que é a taxa dos processos? É como que está ocorrendo o processo, à medida que está correndo mais ou menos do processo. Então, aqui a gente percebe que a respiração durante todo o processo, né? Aqui é a taxa dos processos, durante todo o processo, né? Durante a intensidade, mesmo a intensidade luminosa aumentando, o que aconteceu com a respiração? Ela foi constante, tá? Então, a taxa de respiração, ela representa uma função constante. Por quê? Porque ela tem exatamente a mesma taxa em qualquer intensidade luminosa. Tá? Não é porque tá mais claro que a planta respira mais, ou é porque está de noite que ela respira menos. A planta, assim como nós, respiramos, tá? E a planta, ela respira, tem uma taxa de respiração constante. Em relação à taxa de fotossíntese, há algum intervalo onde ela é constante? Qual? Então veja a fotossíntese. O que está acontecendo com a fotossíntese, tá? Quando a intensidade luminosa é praticamente zero, né? Zero aqui, ou aqui é mínima possível nesse intervalo aqui, 1, 2, 3, né? Nessas três faixas de intensidade luminosa, a gente percebe que a taxa da fotossíntese ela aumenta. Ó. À medida que a luminosidade aumenta, a taxa ela o quê? Aumenta. Por que isso? Porque a fotossíntese é um processo na planta que depende da luz. Então, de noite, onde não tem luz, a taxa de fotossíntese ela é o quê? Ela é zero. A respiração, a planta continua respirando. De manhã ou de noite, ou qualquer momento, a planta está respirando. Só que a fotossíntese, que é utilizar a luz solar para produzir, para fixar o carbono na planta, né? Que é para produzir, para crescer, para produzir o açúcar, né? Por exemplo, a cana-de-açúcar, ela produz, a fotossíntese produz o quê? Cana-de-açúcar, produz o açúcar, né? É um resultado da fotossíntese. Então, quando tem pouca luz, tem pouca fotossíntese. À medida que a luz começa a aumentar, a fotossíntese aumenta. Só que ela não aumenta de forma constante. Aqui no intervalo, na faixa 3 de luminosidade, mesmo que a luz continue aumentando, mas a partir desse ponto aqui, ó, a gente percebe que a taxa de fotossíntese ela chega no seu máximo. Tá? Aqui, ó, a taxa de fotossíntese continua igual. Aqui também a taxa de fotossíntese é igual. Então a gente percebe que na faixa de intensidade luminosa 3, a taxa de fotossíntese ela é o quê? Constante. Então, em relação à taxa de fotossíntese, há um intervalo onde ela é constante? Sim, há. Qual o intervalo? No intervalo, ou melhor, na faixa, né? No intervalo 3 da intensidade luminosa. Tá? A partir desse ponto aqui de intensidade luminosa, a fotossíntese ela passa a ser o quê? Constante. Tá? Então tem uma faixa, a faixa 3 aqui, a fotossíntese ela é constante, apesar de alterar aqui a intensidade da luz nessa faixa. Tá bom? Ficou com dúvida? Poste no comentário desse vídeo a sua dúvida. Eu terei o prazer de responder. É sempre interessante fazer reflexões a respeito disso aqui. É claro que o tema aqui, o objetivo aqui é a matemática. Mas sempre tem um assunto que envolve a matemática ou que a matemática está envolvida e que a gente pode haver interpretação, tá bom? Então, esse problema aqui ele traz uma questão muito interessante a respeito sobre interpretação, né? E é claro, a função constante, porque o problema trata de função polinomial. Então é uma função polinomial constante, onde
Apesar da intensidade luminosa modificar, a taxa de processo não modifica. A respiração em todo o processo e na fotossíntese apenas na faixa 3, tá bom? É isso aí. Curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com quem você conhece, segue a playlist aqui e vamos que vamos. Até a próxima.